Quem sabe faz a hora também, a gente já está colocando esse assunto, né? E quem não é visto, né? Outro jargão, quem não é visto não é lembrado. Produzindo, colocando a sua opinião e mostrando a sua autoridade, isso é muito importante. São 3 as habilidades que formam o tributarista do futuro: técnica tributária, inteligência de negócios com o uso de tecnologia e clientes. Aqui nesse podcast eu vou te mostrar onde deve estar o seu foco, pois quando você foca naquilo que você tem controle, os resultados vêm e duram a longo prazo. O fato é, o futuro já chegou. Ser um tributarista medíocre ou diamante? A escolha é sua. Sejam todos muito bem-vindos ao podcast Tributarista do Futuro. Aqui nós vamos te ajudar a construir a sua autoridade online como tributarista na sua área de atuação. Meu nome é Jennifer, eu estou aqui com a Letícia Amaral, mais conhecida como Tributarista do Futuro. E 2020 está sendo um ano totalmente atípico, né? Enquanto uns choram, outros vendem lenços. Nunca antes os tributaristas tiveram uma oportunidade como essa para firmar sua autoridade e prestar seus serviços. Hoje nós tocaremos justamente nessa questão. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Essa é uma frase que a doutora Letícia sempre fala por aqui. Doutora Letícia, explica um pouco melhor como a oportunidade pode fazer o tributarista. Bom, sejam todos bem-vindos. Mais um podcast aqui. E hoje um tema quente, né? Um tema quente. E de fato, né, esse ano aí de 2020 está sendo um ano atípico. De março para cá em especial, né? Eu lembro lá no final de 2019 a gente achava, nossa, 2020 as coisas vão acontecer. Chegou março, parou tudo, menos para nós. Né? As coisas realmente começaram a acontecer porque os tributaristas começaram a partir de março, com a pandemia, veio aí uma enxurrada de novas leis, novas instruções normativas e medidas provisórias. Enfim, isso já tomou conta aí de muito, né, muito tributarista, porque com isso vem as dúvidas, né? Então, sempre que a gente tem um cenário de mudanças, muitas mudanças, isso gera dúvida. E quem que é, né, mais apto a resolver as dúvidas do que um tributarista, né? Essas dúvidas que surgem aí nesse cenário de mudança de leis tributárias. Então, eu sempre falo, e nem é uma palavra, nem sou eu que falo, né? Que quem sabe faz hora não espera acontecer, né? Isso é música, e o doutor Gilberto também sempre fala para nós, e a gente acaba adotando como jargão aqui, de que realmente, né? Se nós soubermos aproveitar as oportunidades que surgem, nós não seremos meros tributaristas. E esse ano a gente viu essas oportunidades, né? A partir do ano passado já começou a se falar em reforma tributária, agora esse tema está se intensificando, mas o próprio tema pandemia, e quando a pandemia afetou diretamente a economia brasileira, isso levantou muita necessidade de atuação do tributarista, né? Seja para sanar as dúvidas, prestar consultoria para sanar as dúvidas dos seus clientes, principalmente dos empresários, seja para os empresários já terem que se planejar melhor, porque principalmente os setores econômicos que foram mais atingidos com a crise, e a gente aqui está sempre servindo de auxílio para todos os tributaristas. Então a gente nota essas oportunidades, nota que há aí essa enxurrada de coisas, entra uma tempestade aí econômica, a gente já sabe que vem aí oportunidade para o tributarista, e não é à toa que a gente promoveu a nossa quarentena do tributarista, informando todos aí naquela época que veio aquela enxurrada, aquele boom de alterações legislativas aí, a gente forneceu todo um kit, né, do tributarista na crise. Aí fizemos a quarentena do tributarista, aí tem o nosso curso ainda da quarentena, isso gerou um curso, né? Então a gente tem no curso aí à disposição para quem quer aproveitar essas oportunidades que surgiram em virtude da quarentena. E agora a gente vê, a gente tava, né, achou que a reforma tributária não fosse sair esse ano, porque, né, tanta coisa acontecendo já em virtude da pandemia, mas realmente agora veio à tona, né, com a apresentação do projeto de lei pelo Poder Executivo, né, para unificar PIS e COFINS, né, na verdade extingue a PIS e COFINS e surge a CBS, a Contribuição de Bens e Serviços, mas enfim, o que eu quero dizer, né, e daí a gente vai aprofundar um pouquinho cada um desses temas. Quando surgem essas oportunidades,
quem é tributarista precisa estar à frente, precisa estar antenado, precisa estar publicando conteúdo, precisa estar falando. Então, vamos pensar, a questão da CBS foi na terça-feira, né? Terça-feira que foi apresentado o projeto pelo Ministério da Economia junto com a Receita Federal. Na própria terça-feira, a gente já estava falando disso na nossa aula aberta. Fizemos uma aula aberta, né? O assunto eram serviços tributários para ofertar para o setor de saúde, principalmente hospitais, clínicas médicas, que vão ser profundamente afetados com a CBS, né, com essa nova contribuição. Então, a gente já aproveitou a oportunidade para colocar a nossa autoridade ali, a gente já estava antenado do assunto, a gente já tirou dúvidas ali naquela oportunidade. E isso eu estou falando publicamente, né, mas além disso tem cliente ligando, tem prospect também ligando, enfim. Aí são essas oportunidades que a gente tem que fazer o quê? Aparecer. E o próprio, na aula de terça-feira, nessa aula aberta que fiz eu e o Dr. João Eloy, que é o nosso presidente do BPT, ele justamente ressaltou isso, né? Que quem sabe faz a hora também. A gente já está colocando esse assunto, né? E quem não é visto, né? Outro jargão, quem não é visto não é lembrado. Então, a gente precisa estar se posicionando, estar produzindo conteúdo, estar falando do tema, mostrar que a gente está por dentro, porque todas as pessoas que estão nos vendo aqui, isso eu estou falando de mim, mas eu falando de mim, ensinando vocês, né? Assim, dando dicas para vocês fazerem o mesmo. A partir do momento que vocês estão ali, se mostrando que vocês estão a par do assunto, apontando análises do projeto de lei, vamos pegar aqui esse caso que é bem recente, né, da CBS, do projeto de lei e contextualizando partes desse projeto de lei a um contexto do teu nicho de mercado. Então, se você atua para prestador de serviço, sabe que vai ser o ó do Borogodó. Prestador de serviço com esse projeto de lei realmente vai sair muito prejudicado. Então, ir colocando isso, ir produzindo, colocando a sua opinião e mostrando a sua autoridade, isso é muito importante. Nós realmente estamos trabalhando muito nesse ano, né? Porque mesmo com pandemia, ainda assim, igual você falou, tem que saber aproveitar essas oportunidades. Em contrapartida, é o ano em que nós estamos notando os melhores resultados financeiros, né? Exatamente por causa disso. Com essa questão de o tributarista aproveitar a oportunidade, né, para afirmar a sua autoridade, isso pode reverter positivamente no seu bolso, né, no bolso do tributarista? Sim, eu digo assim, a gente nota isso. A partir do momento que a gente começou a produzir mais conteúdo, e eu digo eu que comecei a produzir mais conteúdo, outras pessoas da equipe, alunos começaram a produzir mais conteúdo também, a gente nota que há uma procura, assim. Primeiro, o que é importante? São dois assuntos. Um, porque você está se expondo. Você está se expondo, está mostrando que você tem conhecimento de causa. Pode ser que alguém nunca tenha te visto, está passando, zapeou aqui uma live, entrou, achou interessante, resolveu ficar e viu que o teu assunto é interessante. Então, isso vai firmando sua autoridade. Essa pessoa, se é um colega de trabalho, pode gerar uma parceria. E olha, gente, eu aqui, claro que a minha realidade é um pouco diferente, mas eu tenho que recusar a parceria, porque todo dia é alguém ali entrando em contato no direct, doutora, como que faz parceria, doutor? Então, assim, eu já tenho nosso modelo de atuação, com quem firmar parceria, como que a gente sempre privilegia aluno, né? Nunca vai fazer parceria com alguém que não conhece. Então, até quando eu falo que eu estou lapidando diamante, porque eu estou lapidando diamante para formar parceiros também, né? Parceiros de negócio. Então, assim, mas surgem essas oportunidades a partir desse momento que, opa, gente, eu tô em casa, criança berrando. Como é a eterna pandemia. Criança berrando. Gente, só um minutinho, que senão ele vai ficar berrando, não vai dar. Oi! Faz parte isso aí, né? E eles descobrem, gente, eles sabem que pode vir na janela aqui e pode chamar a mamãe, mas vamos ver, acho que a Dani aqui acho que já deu, vamos lá. Mas também teve isso, né? Na aula aberta de terça-feira, eu tava no meio da aula, Isaac murrando a porta. Mamãe!
Mas tudo bem. Live, o Cleverson falou, live é vida real, faz parte, né? Faz parte, tem que ser assim. Mas é até bom. Eu tava brincando com outro parceiro nosso, que ele tá falando, a gente tava fazendo uma videoconferência, ele falou assim, ai, não vou ligar minha câmera porque eu tô com meu filho aqui. Eu falei, pra mim é bem normal, pode ligar, que eu já sei. Mas retomando aqui o assunto, gente. Então, assim, surgem essas parcerias. E claro que surge parceria, né? Da parceria vem um caso concreto, do caso concreto entra dinheiro no bolso. Então, esse ano, assim, como a gente já, historicamente, dentro do BPT, a gente sempre se expôs muito, sempre fixou essa autoridade, surge um assunto novo, a BPT saindo na imprensa. Acabei de compartilhar nos meus stories ali uma matéria que saiu na Globo News, urgente e tal, citando como fonte BPT, mas eu também estou aqui sempre falando para vocês, assim como o João Eloy está falando, o Dr. Gilberto está falando, cada um da equipe está falando ali, isso vai firmando autoridade e vai gerando contatos, vai gerando parceria, da parceria surgem negócios, às vezes o próprio prospect, né, surge até prospecções disso. Então, e da prospecção, claro, vira cliente, né, fecha negócios. Então, esse ano a gente tem notado como um ano que, por conta dessas questões que estão assolando a economia, e a parte tributária é muito importante, a gente tem visto isso como uma oportunidade. Né? Então, assim, toda crise traz uma oportunidade. O Dr. Gilberto sempre falou isso historicamente. Para quem não sabe quem é o Dr. Gilberto é meu pai. Meu pai, fundador do IBPT, do Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário, meu sócio também, e mentor, né? O grande mentor nosso de todo o grupo aqui, de toda a equipe. E eu sempre gosto de citar alguns exemplos de ensinamentos aqui. Inclusive, eu dediquei, né, uma série toda de lições que eu aprendi com ele, fiz uma série de artigos aí de lições e publiquei no meu LinkedIn, justamente contando um pouco desses aprendizados. Mas então, realmente, quanto mais você produz conteúdo, e por mais paradoxal que possa ser, né? Fala, mas você está entregando o seu trabalho de forma gratuita, você é advogada, a OAB não permite que faça consultoria gratuita. Eu não estou fazendo consultoria gratuita porque eu não estou respondendo questões de clientes pontuais. Eu estou produzindo conteúdo. Eu estou falando de assuntos gerais que se aplicam a diversos setores da economia de forma gratuita, me posicionando e mostrando como eu posso contribuir com essas pessoas. Então, isso não viola, não viola, né, o meu conselho, né, que eu estou vinculada à OAB, não viola quem está vinculado ao CRC também. Enfim, não há violação, porque a gente está produzindo conteúdo, a gente está mostrando aí que parte do nosso conhecimento e com certeza isso atrai pessoas, atrai gente interessada. Então, por mais paradoxal que seja, quanto mais a gente produz conteúdo, mais oportunidade a gente gera. Quanto mais a gente está à frente, e a gente já gravou um podcast só falando de eventos online, importância dos eventos online, até presenciais, só que no momento de pandemia a gente não consegue, né, fazer presencial, mas como isso também é importante para firmar autoridade e gerar negócios, né? Tudo vai gerar negócio, vai gerar clientes, que é isso que também faz parte aí e é o nosso objetivo, né? Verdade. Doutora, será que você podia dar alguns exemplos práticos de situações que já foram vivenciadas nesse ano e que trouxeram esse tipo de resultado? Sim, logo que vamos pegar aí alguns exemplos da minha prática, tá? Da minha prática como advogada tributarista ou como tributarista, né? Eu sou advogada tributarista, mas eu, além de atuar no Poder Judiciário, eu também dou muita consultoria, governança tributária, enfim, tudo que eu ensino aqui a vocês é minha prática. Eu trabalho isso com os meus clientes, tá? Então, vamos pensar quais foram as oportunidades. Vou colocar em 2 grandes blocos de oportunidades esse ano. Pandemia, um monte de legislação tributária, prorrogando prazo de vencimento de tributos, prazo de vencimento de certidões negativas, prazo de vencimento de entrega de declarações, né, de obrigações acessórias. Então, esse é um grande bloco. E agora o outro grande bloco, reforma tributária, tá? Vou separar nesses 2 grandes blocos. Em relação ao primeiro grande bloco, que é a pandemia, eu prestei muita consultoria, tá? Então, o que aconteceu? A hora que veio a questão Teve um tempo ali, acho que o primeiro mês, que, meu Deus, parecia que eu passava o dia inteiro estudando. Era o dia inteiro estudando, atualizando, saiu uma lei, blá, 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 e ver o que...
parece que foi assim, foi um mês ali que eu só fiquei estudando tudo que estava mudando ali. Então, isso gerou muita dúvida dos clientes, né? Principalmente os clientes que foram afetados. Então, doutora, não vou conseguir pagar. Qual que vão ser as implicações de eu não pagar? Porque nem tudo foi prorrogado. A gente não teve todos os tributos com prazo de vencimento prorrogado. Doutora, aí o que vai acontecer? Então, se eu não pagar, eu vou ter que fazer o quê? Nesse caso aqui, e aquelas incertezas antes das prorrogações, eu não sei se o pessoal estava acompanhando, mas o que aconteceu? Demorou muito para haver prorrogação de contribuição previdenciária. Primeiro eu acho que foi contribuição previdenciária, depois foi PIS/COFINS, e daí ficava naquela, imposto de renda vai, não vai, CSL. Então, os clientes ficavam perguntando, e aí, será que vai prorrogar? Vou ter que entrar com a ação? Não vou ter que entrar com a ação? Então, aí isso já gerou muita demanda de trabalho, né? Gerou aí essas oportunidades aí de estar prestando mais serviços, né? Para quem... Isso... Tanto para quem já era cliente ou quem estava acompanhando mais, aí gerou essas oportunidades, tá? Necessidade de análise das situações concretas dos clientes, então planejamento tributário. Em alguns clientes a gente teve que fazer esse planejamento tributário das atividades, né? O que efetivamente ia impactar e como que eles iam sair, né, da situação da crise. Então, fazer planejamento tributário, planejamento estratégico tributário, até eu diria, né? E outra também, por conta da pandemia, muitos prospects que estavam em dúvida se iam fazer uma compensação e aproveitar se era o melhor momento ou se não era, acabaram fazendo por conta da crise. Então, assim, eles precisaram ou eu vou olhar aqui e fazer um planejamento tributário com foco na redução e na restituição de tributos pagos a maior, ou, de repente, eu vou quebrar. Então, aconteceu isso também. Então, a gente foi um período que a gente fez muita reunião, apresentação de muito trabalho, abriu muitas portas, e isso continua até hoje, né? Então, assim, é um trabalho que não para. Mas essa foi uma situação concreta que eu vivenciei aqui como tributarista por conta da pandemia, tá? Segundo ponto... Por agora, reforma tributária, né? Então, já terça-feira foi anunciado. Na quinta, ontem de manhã, já tive ligação de empresas interessadas na análise concreta, porque empresários do ramo de prestação de serviços vão ser profundamente afetados, né? Vai aumentar muito a carga tributária, não tem como. Então, eu falo, doutora, eu preciso de uma análise, preciso que pontue tudo que pode acontecer, uma análise e uma proposta de planejamento tributário, o que a gente vai fazer. Então, isso surge. Mas, então, nessas situações em que a gente está comentando, está falando, está se expondo, que as pessoas vão buscar porque querem entender qual que é o problema. Então, nesse momento, mostrar que há um problema, né, faz com que haja uma demanda. Só que, claro, a gente tem que estar se comunicando com o nosso público certo, daí volta ao assunto do podcast passado da persona, né? A gente tem que estar se comunicando com o nosso público certo, e para que esse público entenda que estamos num momento delicado que a gente tem que planejar, né? Temos que planejar os reais efeitos dessa reforma tributária, essa que foi apresentada, caso ela passe dessa forma como foi apresentada. A gente espera que não vá passar dessa forma, né? Já tem uma indicação aí bem concreta de que os setores de serviço em si já estão, né, se unindo e tal, e vai ter uma represália grande, mas a gente tem que sempre, né, na nossa situação com os clientes, a gente sempre traça plano A, plano B e plano C, pelo menos, né? Então, quando a gente está sempre falando de governança e compliance, então sempre plano A, plano B ou plano C. Sim. Doutora, eu vou até fugir um pouquinho do nosso roteiro, porque eu lembrei de uma pergunta que a gente ouviu no nosso evento até, que a gente até na nossa BI, lá a gente falou sobre a reforma tributária, né? E aí um aluno falou assim, mas por que eu tenho que estudar a reforma tributária agora? Se a reforma tributária nem saiu ainda. E eu queria que você desse a resposta que foi dada para ele aqui para todo mundo, porque eu acho bem interessante também. É verdade, gente. Isso foi no ano passado, em outubro, na nossa segunda... Foi em outubro ou foi agora de janeiro desse ano? Agora eu não lembro, acho que foi de janeiro. Foi na terceira BI.
Não, não foi na terceira BI, foi na segunda BI, foi em São Paulo, isso? Não, foi em São Paulo, foi na terceira, tá certo. Foi na terceira BI, porque eu lembro que foi em São Paulo, que foi na primeira aula, na aula inaugural do João Eloy, do João Eloy Linick, que ele falou de reforma tributária e já apresentou o projeto, né, para todos os alunos, explicou o que é a PEC 45, o que é a PEC 110 e o projeto de reforma tributária fatiada do Poder Executivo, que está sendo se concretizando agora, né, no mês de julho, que foi apresentado na última terça-feira, no dia 21 de julho. Então, naquela ocasião, teve um aluno que realmente falou revoltado, mas por que eu tenho que aprender tanta coisa de reforma tributária agora? Isso é um projeto, né? Daqui a pouco eu aprendo agora e depois muda tudo. Aí, o que a gente falou para o aluno? De fato, só que se o cliente quiser saber de tudo que está acontecendo de reforma tributária e quiser saber a sua opinião a respeito da reforma tributária, né, do que está sendo discutido. E se ele quiser que você já trace um cenário para ele, se essa reforma tributária for passar? Porque cliente empresarial, a gente trabalha com empresas de médio porte para grande porte, eles se planejam, eles têm que, porque é a sobrevivência da empresa, eles não querem saber na hora, foi publicada a lei, agora que eu vou me planejar. Não, é com antecedência. Às vezes até para evitar que a lei seja publicada, né? Dependendo do setor da economia, eles até vão lá junto com suas entidades de classe, vão protestar para que nem aconteça, né? Então, é o chamado lobby positivo que a gente fala, né? As entidades representativas de classe e de setores da economia estão aí para isso, né? Para representar os interesses das categorias. Então, assim, a gente respondeu isso para o aluno, falou, meu querido, mas se você não sabe, como que você vai se posicionar como tributarista? Se nem a reforma tributária que está aí, você não sabe falar o que é. Então, não, eu faço questão de ensinar tudo. E os alunos do Formação Tributarista do Futuro têm um módulo só de reforma tributária, para entender tudo o que está acontecendo. E assim, e conforme for avançando, a gente vai mantendo eles atualizados, porque a gente precisa se posicionar. Né, a oportunidade, você vai esperar para saber de reforma tributária quando já tiver sido aprovada? Não dá, vai ter um monte de gente na tua frente já. Sim. Então, voltando ali no nosso assunto sobre oportunidades, né? Nós temos alguns exemplos de alunos, né? Nossos aqui, que já estão nessa pegada de aproveitar as oportunidades. Você podia falar um pouquinho pra gente? Sim, tem vários alunos. Eu nem sei se eu vou conseguir citar todos, tá? Vou citar alguns aqui que eu me lembro e que eu acompanho mais perto, que são alunos que estão na nossa comunidade tributarista do futuro e são alunos do nosso Master, né? Ou um ou outro, né? Ou do Master, ou da comunidade que eu sei que estão ali já nessa pegada de firmar autoridade, de mostrar, estabelecer nicho. Tem dois que eu quero comentar de antemão. Um, Tancredo Aguiar. Não vi se o Tancredo entrou aqui agora, mas o Tancredo Aguiar se posicionou, nichou, a gente discutiu muito, e você vê assim, até a gente saber qual vai ser o nosso nicho, qual vai ser o nosso foco, como que a gente vai se posicionar, leva tempo. Até para mim, até eu, Letícia, começar a me posicionar como tributarista do futuro e saber exatamente qual que era o meu objetivo nas redes sociais, demorou. Então, acontece com os alunos, eles vão testando um caminho, vão testando outro, até ver onde que eles vão se formar, se firmar, né, na sua autoridade. Então, aconteceu com o Tancredo. Tancredo começou primeiro focando em empresas do Simples Nacional, até porque ele tem uma tese bem legal do Simples Nacional. Agora, recentemente, ele saiu como coautor de uma obra de teses tributárias. Então, isso deixa a gente que está acompanhando, está mentorando, está dando aula, está vendo o progresso, a gente fica muito contente mesmo. É um orgulho, assim, do ponto de vista, né, nós, tutores, mentores, professores, é um orgulho mesmo ver isso aí. Então, assim, Tancredo foi isso, começou a se posicionar empresas do Simples, produzir bom conteúdo para empresas do Simples, promoveu semanas, live, e, gente, a gente não tá falando assim, precisamos ter 30 mil de audiência. Não, eu comecei com 1.000 ano passado. A Dia até pegou o print esses dias, né, doutora, olha o que eu achei aqui quando você tinha 1.000 seguidores. Nem sei se era 1.000, tinha 1.000 e poucos seguidores. Eu nem lembro quando que foi, mas não faz um tempo. Sei lá, um ano atrás, não sei quanto tempo que faz. Mas, enfim, a gente começa falando para poucos mesmo. E é bom, porque a gente vai testando o que dá certo, o que não dá certo, até a hora que vê que o caminho vai, daí engrena. Então, o Tancredo começou assim, Simples Nacional, daí a gente foi vendo movimentação do mercado, eu falando muito aqui que o mercado digital está explodindo, que as coisas vão acontecer, que vai mudar muita coisa e tal, e agora ele focou, vou me firmar como
tributarista de e-commerce e vou começar a produzir conteúdo só para e-commerce. Por quê? Porque ele notou na atuação profissional, aí real life, né, na vida real dele, na real life dele, que ele tem alguns clientes da carteira dele que estão migrando do presencial pro, né, do físico para o digital. Ele falou, já estou auxiliando esses clientes, então eu já estou estudando esse nicho. Então eu vou começar a firmar a minha autoridade como tributarista voltado para esse nicho. Então, ele tá, agora se vocês forem ver, ele mudou o perfil dele, mudou tudo, agora é tributarista digital e firmou. E foi bem bacana, ele tá com várias mudanças, assim, de coisas legais da vida dele que estão acontecendo. A gente fala que tudo vai, né, o universo vai conspirando, né, a hora que você vai fazendo, parece que as coisas começam a fluir. Então, uma série, então, Tancredo, assim, eu já... Oi, pode falar, Di. Esse nicho aí que ele tá pegando agora ainda é uma coisa que vai crescer muito, né? Já tá crescendo muito, exatamente por causa da pandemia, né? E essa Oportunidade, todo mundo tem que exatamente. migrar mesmo pro digital, ou migra pro digital ou não vende, né? Então, é uma oportunidade também que Ele viu, aproveitou. então, ele aproveitou isso, ele viu a oportunidade e está aproveitando a oportunidade para fixar a autoridade dele. Vai colher fruto? Com certeza vai colher fruto. Ah, é amanhã, eu comecei hoje, é amanhã? Não é amanhã, né, gente? Nada acontece da noite para do dia, precisa de um tempo de maturação. Eu precisei de um tempo de maturação, todo mundo precisa de um tempo de maturação. Ainda mais no digital, né? O digital é uma coisa que tem muita gente, já começou antes de nós, a gente tá indo, só que a gente vai encontrando o nosso diferencial, como a gente falou também nos podcasts passados, né, de você encontrar o seu diferencial aí, e as coisas começam a acontecer. Com ajuste no meio do caminho, com certeza, um monte de ajuste, vai ajustando, vai melhorando, sempre lá com a máxima do feito melhor que perfeito, né? Então, assim, o Tancredo é um exemplo. Outro exemplo de alguém que também está aproveitando a oportunidade é o Marcelo Andrade, do Viés Tributário. Marcelo, assim, vocês também vão olhar, se vocês entrarem lá no perfil Viés Tributário, vocês notam, assim, a mudança drástica eu até falei para ele, Marcelo, dá umas arquivadas, assim, nos conteúdos que já não tem mais tanto a ver com o teu perfil atual, porque o Marcelo também, ele começou a notar uma movimentação muito grande aí, também por conta da pandemia, do crescimento do mercado digital. Ele também já atendendo algumas pessoas nessa área e se interessando muito. Ele começou a estudar muito esse mercado, né? Como que funciona, infoprodutores, lançamentos, enfim, toda essa parte aí. O Marcelo é advogado novo, né? Formado faz pouco tempo. E também viu essa oportunidade. E agora também começou, de um tempo para cá, alguns meses para cá, direcionar o conteúdo dele para como tributarista do mercado de infoprodutos. E vai surgir oportunidade, já surgiu. Por exemplo, a gente aqui no escritório, a gente a gente contratou uma mentoria, né? Uma mentoria de negócios ali para o escritório, focada no crescimento do escritório. Então, está sendo bem bacana essa mentoria, porque está dando clareza, a gente já está fazendo OKR, que são os objetivos e resultados chaves do escritório, o que a gente quer atingir no período de um ano e tal. E dessa mentoria surgiu uma ponte, né? Uma ponte que é o nosso mentor foi consultado por um outro cliente dele, que é do mercado de infoprodutos, que está precisando de uma consultoria tributária. Aí falou, vocês querem atender a gente? Claro que a gente quer atender, né? Lógico que interessa. Aí quem que eu pensei? Quem foi a primeira pessoa que eu pensei para trazer nessa parceria? Nem foi eu que pensei, foi a Gi até. Nem posso falar que fui eu, porque eu vou estar mentindo. Mas foi a Gi que falou. Lê, e o Marcelo, vamos trazer o Marcelo para conversar junto. Falei, claro, lógico, vamos trazer o Marcelo para conversar junto. Aí já mandei mensagem para o Marcelo, falei, Marcelo, topa dele? Claro, né, bora, vamos lá, lógico que eu topo. Aí a gente já tá nessa, você vê como as coisas vão, e o Marcelo começou nessa pegada agora também de infoprodutores. E aí a gente vai vendo vários outros, né? Ludmila Miglio também na questão da Zona Franca de Manaus, outra que já está se tornando parceira, é o nosso foco, Zona Franca, lá Manaus, é a Ludmila Miglio, aluna, conheci a Lud em janeiro desse ano, que ela se tornou aluna da terceira BI, e agora já é Lud, é amiga, assim, a gente se fala sempre, a gente vai fazendo negócio junto, ela já está abrindo algumas portas em Manaus, lá para nós, em parceria. Então, são as oportunidades que fazem o tributarista. A Lud também é uma advogada nova, está começando aí agora.
E também já está voltando, né? Começou a produzir bastante conteúdo, criou um canal do Telegram só de Zona Franca de Manaus também, para produzir conteúdo para a Zona Franca de Manaus. Enfim, tem outras pessoas, Lucélia Alves, o próprio Cleverson aqui, o nosso aluno oficial de resumo de lives. Sempre publica o resumo das lives ali, não só das minhas, mas de várias lives interessantes que ele acompanha. Ele sempre publica aí resumos de lives, bem bacana. O Cleverson, muito ativo lá na comunidade também. Quem mais, Gê? Me ajuda aí. A Flavinha, que entrou aqui também, a Flávia mudou o perfil dela também do Instagram agora para... Como que é, gente? Agora esqueci, Flávia. Deixa eu ver aqui, que eu vi que ela entrou aqui. Não, cadê, gente, da Flavinha? Diário, não. Ela mudou recente o perfil dela do Instagram. Ai, só porque eu quero. Doses tributárias, isso aí, muito bem. E, enfim, vários alunos aí que já estão firmando, né, a autoridade, começaram aí com mais frequência a produzir conteúdo. Muito bom. Verdade. Então, com essa última questão aí, acredito que essa vai interessar muito, né, aos nossos ouvintes aqui nesse momento. A reforma tributária, ela é um problema ou ela é uma oportunidade? Olha, depende do ponto de vista, né? Ela pode ser um problema e pode ser uma oportunidade. Então, assim, reforma tributária do ponto de vista do empresário, essa reforma tributária, que foi essa primeira fase da reforma tributária do governo federal, que está extinguindo PIS e COFINS, instituindo a CBS, e que está alterando toda a forma de tributação das contribuições que incidem sobre o faturamento ou receita bruta, essa eu entendo que é um problema para os empresários. Por quê? Porque está aumentando carga tributária, basicamente isso aumentando e com isso traz uma série de implicações. Vai ter que fazer ajuste em nota fiscal eletrônica, vai mudar a forma de cômputo dos créditos, de PIS e COFINS, vai gerar, além do aumento da carga tributária, um aumento de burocracia, que também é um contrassenso, porque a reforma tributária deveria promover simplificação. Então, do ponto de vista do empresário, eu acho que essa reforma tributária é um problema. E eu sempre falo para vocês aqui, para os meus alunos, para volta e meia eu falo isso em live, o que acontece? Eu costumo falar, a gente tem que olhar o passado para prever o futuro. O que nosso passado diz a respeito de reforma tributária? Eu mapeei, e isso está lá no curso de formação tributarista do futuro, eu mapeei 13 reformas tributárias que aconteceram depois da nossa Constituição de 1988. Mapeei 13, tá? Porque eu só estou considerando as alterações à Constituição Federal que implicaram na mudança dos tributos em si, não da destinação da receita arrecadada, né? Então, eu peguei só a questão tributária e não a questão fiscal ou de direito financeiro, né? Que daí seria eu apurei, eu recolhi o tributo, o que eu vou fazer com esse valor? Né? Porque várias emendas acabaram modificando essas partes do capítulo do Sistema Tributário Nacional. Então, isso eu desconsiderei na minha análise de reforma tributária, tá? Considerei só a parte realmente da instituição, das regras, dos princípios e dos tributos em si que estão lá no nosso capítulo do Sistema Tributário Nacional da Constituição. Dessas reformas tributárias mapeadas, essas 13, todas implicaram em aumento aumento com complexidade. Então, o nosso passado nos condena, vamos dizer assim. As reformas tributárias que aconteceram no passado foram todas ruins. Todas ruins. É uma costura da nossa Constituição Federal que só veio para complicar, tá? Então, se eu for pegar esse passado para falar o que vai acontecer no futuro, eu vou prever um futuro ruim, concorda? Porque o meu passado foi ruim, se eu me basear no passado para traçar o futuro, vai ser ruim. Então, a gente sempre olha reforma tributária como aquele ar de desconfiança. A gente sabe que é necessário, sabe aquela coisa, a gente sabe que é necessário, porque do jeito que está não pode ficar. Contudo, o que vai vir nos assombra, porque nunca o que vem é bom, né? Aquela coisa, nunca o que vem é bom.
E isso está se comprovando. Infelizmente, isso está se comprovando. Por quê? Porque tanto o PEC 45 como o PEC 110, também faço análise assim, detalhada das duas PECs lá para os alunos da FTF. Mas, assim, as duas PECs, umas, né, com uma um pouquinho melhor que a outra e tal, mas também não resolve, né? Não resolve na questão, assim, de uma efetiva simplificação, de uma redução da carga tributária, não resolve. Mas tudo bem, então lá, acredito que a gente vai ter que se basear nelas, né? E o Congresso está falando que vai querer meio que fazer um mix das duas para pegar o que cada uma tem de bom, mas enfim. Só que do governo federal, que é chamada reforma tributária fatiada, que ele prevê fazer em algumas fases dessa reforma tributária fatiada, a primeira fase já veio muito ruim. Tipo, a primeira fase que apresentou, demorou para apresentar, era para ter apresentado no final do ano passado. A hora que veio, ele resgatou um projeto antigo de 2013, que era um projeto que já tinha sido apresentado no governo da Dilma Rousseff, um projeto muito ruim para aumentar, onerar os prestadores de serviço, e que naquela época o BPT já tinha levantado uma baita de uma bandeira para derrubar o projeto, ele foi derrubado efetivamente, só que agora foi ressuscitado. Então ressuscitou um projeto ruim, um projeto velho, querendo dar cara de inovação e de estar em conformidade com o IVA na Europa, tá? Então não cola para nós, para a gente não cola esse discurso do governo federal, um discurso ruim, né? Então assim, a gente mais uma vez está vendo que o nosso passado nos condena, né? Aquela coisa, nosso passado nos condena, porque foi ruim, reforma tributária no passado e agora também está sendo ruim. Contudo, gente, para o tributarista é uma oportunidade, tá? Estou falando, para o empresário é muito ruim, por isso que o empresário precisa de um tributarista e por isso que para o tributarista é uma oportunidade. Por quê? Reforma tributária, discussão de reforma tributária, se a reforma tributária passar do jeito que passar, vai gerar trabalho, a gente vai precisar trabalhar e a gente vai precisar, se a gente trabalha, a gente é remunerado pelo nosso trabalho, pelo menos precisamos ser, né? A lógica é que ninguém vai trabalhar de graça, né? A não ser produção de conteúdo, que é outra coisa, né? Claro que é trabalho, a gente tá gastando o nosso tempo, mas pensando também no retorno, né? No retorno que isso vai trazer para nós. Mas vai gerar oportunidade. Gera oportunidade porque você precisa se posicionar, precisa produzir conteúdo, e quem está te vendo, alguém vai olhar e falar, essa pessoa entende. Eu preciso dessa pessoa, já está na minha rede de relacionamento, é aquela questão das conexões que falamos também no nosso último episódio do podcast. Então, a gente tem que olhar esses dois pontos. Para o empresário, essa reforma tributária é um problema, mas para o tributarista, qualquer reforma tributária, qualquer mudança substancial da legislação é uma oportunidade. Isso aí. Eu queria que você falasse um pouquinho mais, em especial desse último projeto de lei que foi apresentado pelo governo federal recentemente, que cria um novo imposto. É isso mesmo? Isso vai gerar alguma oportunidade também? Então, nessa mesma linha. Não há um imposto, tá? O que acontece? A CBS é uma contribuição de bens e serviços, tem fundamento na Constituição Federal no artigo 195, artigo 195, inciso 1, a linha B da Constituição Federal, que autoriza, né, a instituição de contribuições para o financiamento da Seguridade Social incidente sobre o faturamento ou a receita bruta, tá? Então, nós temos hoje quais contribuições que incidem sobre o faturamento e receita bruta? PIS, que tem a previsão constitucional lá no artigo 239, se eu não me engano, da Constituição, 240, não lembro, acho que é 239, da Constituição, e a COFINS, que tem fundamento no 195, tá? São dois tributos, porém, eles são dois tributos que a sistemática de recolhimento, de pagamento das obrigações tributárias é muito similar, tá? O que diferencia basicamente é a alíquota, hoje em dia, né? Hoje em dia a gente tem a COFINS com uma alíquota maior e o PIS com uma alíquota menor em dois regimes de apuração diferenciados, regime cumulativo e regime não cumulativo, tá? Então, no regime cumulativo nós temos essas duas contribuições com uma alíquota menor, somada à alíquota 3,65%, e no regime não cumulativo, o que é não cumulativo? A legislação permite um crédito financeiro que abate o valor a pagar da contribuição, e esse crédito ele pode ser tomado em cima do que a legislação chama de insumos,
tá? E daí eu não vou nem entrar muito em detalhes, porque tem muita discussão em cima do termo insumos. A STJ recentemente pacificou o entendimento que insumo é tudo aquilo que é necessário, essencial e indispensável à atividade econômica do contribuinte. E então tudo que é insumo hoje gera crédito para PIS e COFINS no regime não cumulativo. Como gera crédito, a alíquota é maior, a alíquota é de total 9,25%, tá? O que acontece? Esses dois tributos estão sendo fundidos, né, distintos, para que a partir, né, se for aprovado esse projeto de lei que foi apresentado na terça-feira, dia 21 de julho, se institua a chamada CBS, Contribuição de Bens e Serviços, tá? A CBS acaba com o regime cumulativo não cumulativo, tá? Ela vai ser não cumulativa, igualzinha para quem hoje é comércio, indústria, para quem é serviço, para qualquer setor da economia, não interessa, vai recolher da mesma forma, a mesma sistemática, tá? Então, reduz um pouco a burocracia, simplifica um pouco, um pouquinho, né? Um pouquinho. Contudo, aumenta demais a carga tributária, né? Então, vai aumentar muito a carga tributária. Então, o que eu recomendo? Pegue um projeto de lei, 3886, não lembro agora, não sei se eu tenho ele aberto aqui, mas depois eu vejo o número do projeto de lei. Leiam ele, eu fiz, deixa eu ver se eu tô com ele aberto aqui. Tô, 3887, gente, tô com ele aberto aqui. Projeto de lei 3887 de 2020. Leiam, coloquem lá no leitor de PDF de vocês, sublinhem, anotem, façam observações ali, salvem esse arquivo para vocês, e a partir dessa análise, vocês vão produzir conteúdo. É uma oportunidade, claro que é uma oportunidade. E aí vocês vão também fazer um paralelo, quem já tem cliente aqui, né? Espero que muitos de vocês já tenham os clientes de vocês, já analisem isso num contexto do cliente de vocês, que você já conhece a realidade do cliente. Qual vai ser a implicação para ele? É uma oportunidade. Manda um e-mail, fala, olha, saiu, orienta o teu cliente, fala, levanta já os pontos. Se é um cliente que você pode abrir uma nova oportunidade com ele, ou seja, fazer uma nova proposta de serviços, aproveita a oportunidade. Levanta a bola para ele e isso com certeza ele vai pedir que você faça uma proposta, que foi o que aconteceu com esse cliente que me ligou ontem. Ele pediu uma proposta de uma análise mais um planejamento tributário. Então, isso vai acontecer, porque a gente está falando. Se vocês têm aí clientes que vocês mandam newsletter, mandam aí comunicados via WhatsApp, façam um texto específico e mandem para ele, se posicionem perante o cliente de vocês. Não é só, às vezes a gente só vai se posicionando nas redes sociais, mas a gente esquece que quem já é nosso cliente não está o tempo todo vendo a gente nas redes sociais. Então a gente tem que fazer uma comunicação direta. Por quê? Porque quem já é nosso cliente sabe que se a gente mandar um WhatsApp para ele, se a gente mandar um e-mail, é algo importante, né? Porque a gente vai ficar mandando coisas aleatórias. Então vocês já contextualizam para a realidade do teu cliente e já manda para ele. Alguma coisa bem pontual ali, ó. Surgiu isso, vai ter impacto X, Y, Z. Vamos marcar uma reunião? Vamos marcar uma reunião para te falar um pouquinho mais? E aí se posiciona e é uma oportunidade, com certeza é uma oportunidade de você estar prestando serviço como tributarista aí. E a CBS, do jeito que tá, vai dar muito pano para manga, porque o que acontece? A gente tem que analisar a realidade de cada cliente, fazer o cálculo da diferença do percentual, seja 9,25, seja 3,65, para a nova alíquota de 12%. Por mais que a base de cálculo não seja exatamente a mesma, uma é cálculo por dentro, ou seja, né, PIS e COFINS incidem os tributos, por mais que o STF julgou, já que não deve incidir o ICMS, mas incidem outros tributos. A CBS não vai incidir nem o ICMS, nem o ISS, nem a própria CBS na base de cálculo. Então, no caso da CBS, é um cálculo por fora. Vai admitir a tomada de crédito sobre os valores pagos na nota fiscal, mais ou menos na sistemática que a gente tem hoje no ICMS, muito parecido. Então, vai mudar. Então, isso tem que pegar na realidade do seu cliente e propor para ele uma análise. Olha, eu vou sentar junto com a tua contabilidade, vou olhar e vamos fazer um cálculo, eu vou te orientar. Eu vou te orientar para que você saiba qual vai ser a implicação caso esse projeto passe. E você tendo essa consciência, você já consegue se planejar. Então, realmente, eu vejo que tem muitas oportunidades aí que se abrem para os tributaristas. Basta saber aproveitar. Verdade.
É uma coisa que você falou ali que eu vejo também bem importante, que a gente vê com a relação com os alunos, que alguns falam muito de apresentar como se fosse um caderninho de serviços e deixar o cliente escolher, né? E aí você falou bastante aqui também sobre você personalizar isso, né? Então você já estudar, já ver o que que o seu cliente precisa e já apresentar para ele, olha só, essa oportunidade aqui se encaixa para você, né? Então é aquela questão da personalização que a gente já falou também, né? No Eu podcast falo passado. sempre. Eu falo sempre, bem importante isso que você chamou a atenção, Dia, porque eu vejo é muito normal. Às vezes até eu sou tributarista e recebo outros tributaristas, tipo, eu recebo alguns comunicados de outros tributaristas me ofertando serviço. Primeiro assim, já sou tributarista, não vou querer contratar o serviço de tributarista. Então, às vezes vai naquela coisa de massa, sabe? E não atinge o objetivo. Às vezes a pessoa tá até gastando para mandar aquilo ali e não atinge o objetivo, porque eu não sou persona dela, eu sou concorrente. Então, e outras vezes eu já falei isso em algumas lives, vou repetir aqui no podcast, que eu já vi, assim, algumas consultorias, alguns tributaristas abordando clientes meus, mas eles mandam, assim, uma oportunidade que não tem nada a ver com a realidade do meu cliente, não se aplica para ele. Daí o cliente, doutora, o que que acha aqui? O que que acha desse caso? Eu falei, olha, você tem essa situação aqui? Não, não tenho. Então não se aplica para você. Então, assim, às vezes a pessoa, né, o profissional foi lá, investiu potássio, pesquisou o cliente, só que não pesquisou o suficiente, não entendeu que não era a atividade dele. Eu sempre estou batendo aqui, a gente vai falar também no podcast, como que a gente faz essa pesquisa de cliente, que é importante, de potencial cliente, né? Como que a gente mapeia esse cliente antes da gente abordá-lo, né? Antes na primeira reunião com ele, de marcar a primeira reunião. Muito importante a gente ter esse mapeamento. Fazer um garimpo, né? Garimpar aquele cliente ali para a gente já ir já com conhecimento de causa e já ofertando uma solução que de fato vai fazer diferença na vida daquela empresa. Isso é muito importante, bem tocado aí nesse assunto, Diego. Verdade. Então, gente, se vocês tiverem mais dúvidas aí sobre reforma tributária, vocês podem mandar aqui pra gente. Podem mandar no direct também da doutora Letícia, tá? E eu acho que a gente precisa falar também sobre a nossa semana de tributarista do futuro, né? Quem já participou da primeira já sabe mais ou menos como funciona. E se não teve a oportunidade de assistir completa, enfim, então vai ter outra oportunidade aí, né? Eu não entendi, deixa eu só ver aqui. O Bira, esclarece aí, o que que é a sua teoria? O que que você quer saber Ah, não, acho que você escreveu errado. Você quer saber se é prática? Põe aí, eu não entendi a tua pergunta. Ele colocou. Essa é patética, não, acho que você quer dizer se o curso é prático, é isso? Eu não entendi. Mas eu vou falar um pouquinho mais, pessoal. O que que acontece? A gente, na semana do dia 3, acontecerá a nossa semana do tributarista do futuro. Então, vai ser uma semana cheia de conteúdo, de segunda a sexta-feira, vão ser 5 lives, vão ser 3 aulas, e eu vou falar tudo, todo passo a passo, como que é que se forma um tributarista do futuro do zero, tá? Quem que se qualifica, qual que é o perfil, para quem que é, só para advogado? Não, não é só para advogado, para qualquer pessoa que tem interesse em atuar na área tributária. Então, eu vou colocar todos esses esclarecimentos para vocês, e também vou falar do curso, claro, a gente abre, né? A gente sempre abre na sequência uma turma do curso, porque daí as pessoas já estão ambientadas, já sabem o que que é o curso. Então, eu já tiro todas as dúvidas antes de abrir as matrículas do curso. Né? Se a pessoa fala, não, é isso que eu estou precisando, beleza, tem oportunidade. Se não é, ok, somos amigos do mesmo jeito. Mas então, assim, essa semana vai acontecer fora semana que vem na outra. Eu deixei um link na minha bio do Instagram, tá? E também quem quiser se matricular é só acessar tributariçadofuturo.com.br/semana, bem facinho, tributariçadofuturo.com.br/semana, se inscrever totalmente gratuito online. E lá, sim, a gente vai tirar todas as dúvidas de vocês. Claro que eu estou sempre à disposição no direct do Instagram. Sempre que vocês tiverem alguma dúvida que esteja ao meu alcance, que eu possa responder, sempre que dá um tempinho eu entro lá e respondo, procuro responder todos, tá, gente? Sou sempre eu que respondo, sim. Enquanto eu conseguir fazer isso, eu gosto de responder as pessoas ali que entram em contato comigo, tá? Eu faço questão de eu mesmo estar respondendo. Então, pessoal, todos aqui convidados, alunos e não alunos, é sempre bom estar com vocês. Eu sempre quero trazer meus alunos, inclusive, Cleverson, você vai receber um convite aí para participar comigo dessa semana, porque eu tô pontuando alguns alunos, alguns diamantes que estão aí numa lapidação boa, a gente nota também quem são os alunos de destaque aí.
E eu sempre gosto de privilegiar esses alunos que estão se destacando, trazer para uma live. Não é à toa que a gente tem na terça-feira a live de diamantes no Instagram, que sempre trago um aluno, alguém que, né, algum tributarista que já está fazendo a diferença e que possa agregar aí conteúdo para nós. Tá bom? Pessoal, muito obrigada. Jê, mais alguma coisa para a gente encerrar? Eu vi que tinha uma pergunta ali, acho que foi do Cleverson mesmo. Ele perguntou, então, se a gente indica que o tributarista escolha um nicho de atuação dentro do direito tributário. Eu indico nas redes sociais, sim. Nas redes sociais é importante. Não que na tua vida real você precise, não. Ah, entrou aqui uma empresa que é do e-commerce e eu nichei para saúde. Não, gente, porque muita coisa não se aproveita para o outro. Mas por que eu falo que em rede social, sim? Porque é mais fácil você atrair uma pessoa específica. Lembra a questão que a gente falou no, acho que foi segundo podcast, que a gente falou sobre a linguagem? Questão da linguagem, da importância da linguagem, é mais fácil, porque se você nicha nas redes sociais para a saúde, a linguagem do profissional da saúde é muito diferente da linguagem do pessoal de e-commerce, por exemplo. Então, você não consegue aquela conexão. Então, assim, para a rede social, a gente está notando que é melhor nichar, tá? Inclusive, a gente está trabalhando até nos perfis. Eu sempre falo que perfil de escritório é mais difícil de trabalhar, né? Fica meio que um perfil institucional do escritório, assim. Eu gosto de trabalhar com um perfil profissional pessoal, né? Então, eu tô trabalhando ali com a equipe também. Nem todo mundo se sente confortável e tá ali nas redes sociais, mas algumas pessoas, até com a própria Gi, a gente já está estruturando assim, para começar a nichar nas redes sociais, sim, abordar um nicho específico, porque daí você atrai de forma mais... É mais assertivo, vamos dizer assim, nas redes sociais. Mas claro que no teu dia a dia você vai se relacionar, vai em eventos, você vai estar se relacionando com outros segmentos também, né? Mas é claro que nichar e ter um conhecimento específico, principalmente para rede social, a gente tem notado que tem surtido mais efeito. Verdade, isso mesmo. Então é isso, se não tiver mais nada aqui, a gente finaliza. Só vi essa mesma pergunta, todo mundo comentando ali que concorda na produção de conteúdo. Muito legal. Quanto mais você conhece, quanto mais você conhece, isso reflete, né, também no seu, conecta mais com o seu prospect, isso aí. Ah, mas é isso mesmo, é isso que eu acabei de falar. Quanto mais a gente mostra que tem conhecimento de um segmento de atuação mais especializado, né? A gente se apresenta para o cliente, então ele acaba se conectando melhor com a gente, isso mesmo. Gente, foi ótimo, viu? Muito obrigada pela audiência de todos aqui. Relembrando o nosso cronograma, né? Toda sexta-feira a gente grava esse podcast. E é o podcast que vai para as plataformas na quinta-feira, né? Porque daí a gente tem que fazer um trabalhinho ali de edição, capa, aquelas coisas, subir e tal. Tem um trabalhinho a mais ali. Mas ela deixa tudo organizadinho para jogar nas plataformas. Então, convido vocês, claro, a assinar, né, o podcast Tributarista do Futuro, na plataforma que você preferir aí. E a gente acho que tá com 2, 3 episódios ali. Tá, toda semana vamos aprimorando isso daí, colocando bastante conteúdo para vocês lá, tá bom? E a importância também de entrar lá no canal do Telegram, né? Que todos os conteúdos, links interessantes, a doutora sempre coloca lá, então é legal estar presente lá também. Para acompanhar. O Telegram é sempre um chamariz ali que eu vou deixando vocês a par do que vai acontecer. Vai entrar uma live, a live é com fulano, vai acontecer isso ali. Eu sempre, de volta e meia, também gravo uns áudios, uns vídeos, algumas coisas assim mais personalizadas, só para quem tá lá no Telegram com algumas dicas, enfim. Às vezes dá a louca ali, eu acabo gravando conteúdo para todo mundo ali, tá bom, gente? Até a próxima. Tchau, gente. Até a próxima. Obrigada.